E aí pessoal, William Mendes por aqui, de um lugar muito mais que alternativo, minha casa, minha segunda casa aqui na praia. Tô zoando, tô aqui no meu trabalho, no meu horário de café aqui, mas já vou voltar pro trabalho, tá? Mas vou atualizar para vocês um pouco a situação de como tá as coisas aí no Vasco, tá? Lembrando que esse vídeo não vai ter corte, não vai ter capa, vai ser vídeos igual você vê por aí, rapidinho, como diz Chicão Vascaíno, VaptVupt. Então vamos atualizar um pouco para vocês a situação do Renato Gaúcho. O que está acontecendo? Renato Gaúcho já tem proposta do Vasco na mesa. Tá? Cabe ao Renato Gaúcho aceitar, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Vamos falar um pouco também sobre o Atlético Paranaense que formalizou proposta pelo Léo Pelé. Tá? E para mim tem que aceitar logo porque o Léo Pelé não dá mais para jogar no Vasco. Então bora falar um pouco sobre isso. Peço para você que você deixe seu like aqui, né? Caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo com mais alguém, tá? Eu tenho que fazer o vídeo aqui pro canal não ficar parado, para eu não perder aqui as views, né? Que as minhas views caíram. Oh, que tristeza. Não, caíram porque eu não estou fazendo conteúdo, não estou tendo muito tempo para isso. Mas vamos lá, eu pretendo fazer esses conteúdos aqui em lugares que eu estiver trabalhando, tiver internet, obviamente, né? Aí a gente vai fazer isso aqui no tempinho rapidinho. Sobre o Renato Gaúcho, o que seria a proposta? O Vasco, segundo algumas informações aí de algumas fontes, falaram aí, alguns jornalistas falaram que o Vasco formalizou uma proposta para o Renato Gaúcho. Só que tem algumas exigências que o Renato Gaúcho está fazendo aí que estão sendo impeditivo para que a proposta, a contratação dele avance, né? Ele quer garantia. O que seria essa garantia? Ele quer um contrato no mínimo 2 anos para ter tempo para poder trabalhar. Ele quer ver o que o Vasco vai oferecer para ele de reforço em termos de jogador, time competitivo, até porque para ele não sofrer com esse time aí que a gente viu no ano de 2024, temporada 2024. E ele também quer a garantia em termos de multa rescisória, porque sabe que treinador aqui no Brasil sofre para poder treinar e depois toma um chute do clube como se nada tivesse acontecido. Então ele quer se resguardar quanto a isso. Dizem que a proposta salarial, a base salarial, é para ele receber um pouco mais da metade do que ele recebia lá no Grêmio, que eu acho que ele recebia 1,5 milhão, alguma coisa assim de reais por mês. No Grêmio o Vasco só pode oferecer acho que a metade disso. E aí eu penso assim, cara, se só pode oferecer a metade disso, tem que ser passado isso para o Renato Gaúcho já no início da conversa. Porque aí se o Renato Gaúcho for aceitar a proposta, já vai aceitar sabendo que vai receber menos. E vou falar para vocês, o Renato Gaúcho está em baixa. Ele, apesar de eu gostar do trabalho dele, achar que ele tem que vir para o Vasco da Gama, mas ele é um treinador que está em baixa. Tá em crise, saiu em crise lá do Grêmio e tal, tem todos esses problemas aí com a mídia. Então ele está em baixa, tem que ganhar menos mesmo. Se ele quiser vir para o Vasco, vai ser desse jeito aí. Não tem o que fazer. Acho que o Pedrinho tem que fazer essa proposta nesses moldes para o Renato, para ele entender que o Vasco não tem hoje muita grana para investir em um treinador, mas quer contar com o trabalho dele. A minha dica para o Pedrinho seria: dê autonomia para ele trabalhar e tente contratar pelo menos alguns jogadores, que aí vai ser tentador para ele aceitar a proposta do Vasco. Então vamos ver o que vai se desenrolar disso daí. Para a gente terminar o vídeo aqui, tem a situação do Léo Pelé. O que seria o Léo Pelé? O Atlético quer o Léo Pelé, vê futebol nele, coisa que a gente não viu no ano inteiro de 2024, mas o Atlético Paranaense vê futebol nele. E o que o Atlético Paranaense quer fazer? O Vasco quer o Coelho, o ponta lá, que pode jogar de lateral, enfim, o que arrumou toda aquela confusão na Copa do Brasil. O Vasco quer o Coelho, só que eles não querem liberar o Coelho. Eles simplesmente querem comprar o Léo Pelé, abater a dívida que o Vasco tem aí com o Hugo Moura, tá? Ali, e oferecer uma grana a mais ali para o Vasco também, para poder somar esse pacote. Ou seja, eles querem o Léo Pelé para poder deixar o Hugo Moura com a gente na dívida que o Vasco tem aí com relação à situação do Hugo Moura. Eu acho que é um ótimo negócio, porque o Hugo Moura demonstrou mais futebol, por exemplo, do que o Léo Pelé ao longo de 2024. Então, se eu tivesse que apostar em alguém para ficar no Vasco, seria no próprio Hugo Moura. O Léo Pelé que vai embora,
porque não tem condição mais desse jogador jogar no Vasco. Ele não rende no Vasco. Fez 3 jogos bons aí no final do campeonato, mas pode ser que o ano que vem volte a ser o mesmo Léo Pelé de sempre. E aí vai ficar complicada a situação. Então, sobre essa situação aí, essas duas situações aí, é isso. O Renato Gaúcho tem a proposta, vamos esperar para ver se ele vai aceitar ou não. Já tem muitas páginas aí soltando que ele não vai aceitar e não sei o que, mas eu não penso que é assim. E sobre a situação do Léo Pelé, eu acho que é uma troca, entre aspas, viável, tá? Para que o Léo Pelé vá para o Atlético Paranaense e se vire, faça seu futebol lá. E o Vasco fica com o Hugo Moura, tá? Que é muito mais útil hoje no nosso esquema tático do que o Léo Pelé, beleza? Mais tarde, talvez eu volte por aqui com alguma live, alguma coisa assim, eu não sei como é que vai ser, não sei que horas que eu vou sair daqui do trabalho, mas vamos ver se mais tarde ali, mais na parte da noite, eu programo uma live pra gente resenhar um pouco sobre tudo que está acontecendo aí no Vasco da Gama. Beleza? Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, é importante. E compartilhar esse vídeo, galera. Tá? Eu sei que você fica compartilhando vídeos aí desses youtubers nos grupos aí. Então faça o favor, compartilhe o meu também. Que é que eu tento trazer informação para vocês de forma séria. Tento trazer a resenha aqui também. E é isso. Valeu, deixa eu ir trabalhar. Fui.